Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um material muito importante, que veio lá do Departamento de Educação de São Bernardo do Campo. O tema é um dos mais cruciais que a gente pode discutir hoje: a educação antirracista. E a discussão toda já começa com essa pergunta, que é central. Afinal, por que é tão necessário ter essa conversa, ainda mais dentro da escola? O próprio documento já nos dá a direção. Olha, a desigualdade existe em todo lugar, em todas as instituições. Mas é justamente na educação que a gente encontra a ferramenta mais poderosa para combater isso. E para já dar o tom do que a gente está falando, o material traz uma das vozes mais marcantes da história, né? Esse sonho do Martin Luther King serve como um farol, um lembrete do nosso objetivo final, uma sociedade onde o respeito e a irmandade são a base de tudo. Certo. Então vamos aprofundar um pouco mais nisso. A escola é um espelho da sociedade, então, claro, ela não está livre do racismo. É muito comum que crianças e jovens negros passem por situações de preconceito ali dentro. Só que é exatamente nesse lugar que a chave da mudança pode virar, sabe? Através da conscientização, da valorização de outras culturas, outras histórias. E para a gente entender o tamanho do desafio, a gente precisa falar de um conceito-chave: o racismo estrutural. O documento explica que o problema não são só atitudes isoladas de uma ou outra pessoa. É um sistema. É algo que está na estrutura da sociedade, moldando nossos valores, nossas relações. E é por isso que combatê-lo exige muito mais do que só boas intenções. Tá, mas como a gente vê isso na prática, saindo um pouco da teoria? O documento mostra como esse racismo estrutural aparece de forma bem clara em duas frentes: nos números e nas palavras que a gente usa todo dia. Olha só esses números. São do IBGE. A renda média da população branca é quase 74% maior que a da população negra. Isso é mais de R$ 1.000 por mês. E não é só dinheiro, né? Essa diferença impacta o acesso à moradia, à saúde, à própria educação. Não é uma impressão, é um dado concreto que mostra um ciclo de desigualdade. E essa desigualdade, claro, continua na educação. Entre os jovens que não terminaram a educação básica no Brasil, quase 72% são pretos ou pardos. É aqui que a gente vê como uma coisa vai se amarrando na outra, sabe? Criando um ciclo bem difícil de quebrar. Agora, esse número aqui é um dos mais pesados. Segundo o Atlas da Violência, um jovem negro no Brasil tem 2,7 vezes mais chances de ser assassinado do que um jovem branco. É uma estatística que transforma a vulnerabilidade em uma questão de vida ou morte. Mas o racismo não mora só nesses grandes números, nessas estatísticas. Ele está escondido no nosso vocabulário, em expressões que a gente repete às vezes sem nem se dar conta da origem ou do que elas realmente significam. Vamos ver alguns exemplos que o documento traz. Pega a palavra denegrir. Ela significa, literalmente, tornar negro, e é sempre usada num sentido negativo. A alternativa? Difamar. Diz a mesma coisa, mas sem carregar esse peso racial. Essa aqui é super comum, né? A coisa tá preta. A gente está ligando diretamente a cor preta a uma situação ruim, difícil, perigosa. Falar a coisa tá difícil passa a mesmíssima ideia, só que de um jeito neutro. A origem desse termo é bem pesada. Ele vem da época da escravidão e se referia às pessoas escravizadas que ficavam em silêncio ao lado da cama dos senhores, segurando objetos como se fossem um móvel. Usar mesa de cabeceira é uma forma de romper com esse passado tão doloroso. E aqui é um exemplo claro de como o preconceito ataca até as características físicas das pessoas. Chamar cabelo de ruim, de bombril, são termos usados há muito tempo para diminuir os traços de pessoas negras. O correto e o respeitoso é usar termos que descrevem, como o cabelo crespo ou afro. Beleza. Diante desse cenário todo, qual é a proposta? É aqui que o documento nos aponta uma solução. A gente precisa construir uma escola que seja, de propósito, antirracista. E essa construção não é só uma ideia, uma vontade. Ela tem uma base legal muito forte. A Lei 10.639 de 2003 não é uma sugestão. Ela obriga que a história e a cultura africana e afro-brasileira façam parte do currículo oficial. Isso é fundamental, porque dá o respaldo para que as escolas trabalhem esses temas para valer. E o mais legal é que isso não fica só na teoria. O material mostra projetos que já acontecem e que transformam a lei em prática. Em vez de só ler sobre a cultura, os alunos vivenciam, dançam, como do projeto Dança Coco. Em vez de só usar o português, eles pesquisam as raízes, criam dicionários. São ações que constroem identidade e valorizam a diversidade ali, no chão da escola.
Essa frase do Januário Garcia, que está no documento, resume a questão de um jeito perfeito. Pensa só. A história do povo negro é muito maior e mais antiga que o Brasil. Mas a história do nosso país, essa é simplesmente impossível de contar sem a contribuição fundamental do povo negro. Então chegamos ao ponto principal. Como é que a gente transforma todo esse conhecimento em ação? O documento também aponta alguns caminhos práticos para a gente mudar de postura. A reflexão é bem direta. A luta contra o racismo começa com um olhar para dentro, mas ela tem que se espalhar para as nossas relações, para os nossos ambientes. Então, o que a gente pode fazer? O documento sugere um roteiro. Começa com a gente buscando informação, depois passa por reconhecer privilégios, por uma autoanálise mesmo, e aí evolui para a ação. Apoiar políticas públicas e agir para transformar os nossos círculos, seja em casa, na escola ou no trabalho. E para reforçar, o material ainda traz recomendações da Unicef. E são coisas do dia a dia. Educar as crianças para o respeito, não ficar quieto diante de piada preconceituosa, apoiar quem sofre discriminação e, o que é talvez o mais importante, conviver com pessoas diferentes. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui, né? Como disse a rainha Aretha Franklin, a luta antirracista é uma luta pelo direito humano mais básico de todos, o respeito. Simples assim. É muito importante ter em mente que essa nossa análise, assim como o próprio documento, é um ponto de partida. A jornada para uma sociedade que seja de fato antirracista não acaba aqui. Ela exige um compromisso de aprender e de agir sempre, continuamente. E para fechar, vamos ficar com essa reflexão poderosa de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando, as pessoas aprendem a odiar. E se elas podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. E a educação, como a gente viu hoje, é o principal caminho para isso.